sejam bem-vindos aqui na minha aula, na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês agora um assunto bem interessante, que é os máximos e mínimos de uma função de duas variáveis. Isso já remete a gente aos máximos e mínimos vistos lá no curso de Cálculo 1. Então, mas na aula de hoje eu vou tentar trazer uma ideia dos máximos e mínimos locais e absoluto no contexto geométrico, tá? E trazer alguns exemplos sem ainda utilizar aquelas ferramentas que nos permite garantir de fato a existência dos pontos de máximos e mínimos. Bom, mas fazendo um estudo analítico em torno da definição. Pois bem, vamos lá. Geometricamente, vamos observar aqui essa figura. Observe que se eu limitar aí uma região no domínio, e você observar bem, eu vou ter dois valores máximos e dois mínimos, né? Acho que sim, não estou chegando por trás da figura. Então assim, o que é que eu posso dizer? Que um é maior do que o outro ali, então aquele dentro dessa região definida, ele é um máximo absoluto, né? E aquele outro lá que vocês estão vendo ali, local, ele dentro daquela região limitada ali, se eu pegar uma região dentro desse domínio aqui, ele é classificado como máximo local, porque eu limitei dentro apenas daquela região, e naquela ele é local. Da mesma forma, tem um mínimo absoluto e um mínimo local, tá bom? Mas com base na definição, como é que nós podemos garantir isso? Pois bem, imagine que eu tenho uma função de duas variáveis. Então o que ele está dizendo? Que o máximo local ele ocorre se eu definir lá no plano uma região de tal forma que eu pegue um ponto AB pertencente a esse domínio e esse F desse ponto, né, que vai dar lá na superfície, vai ser maior, né, vou até pegar aqui, vai ser maior do que f de x, y, dentro desse domínio que eu peguei. Então, se eu peguei limitando nesse domínio, o f de AB sempre maior que f de x, então ele vai ser um máximo local. Da mesma forma, se ele for mínimo, ou seja, menor, ou melhor, mínimo não, se ele for menor do que f de x, y, eu posso dizer que ele é um mínimo local. Então, dentro desse domínio que foi limitado. Por outro lado, essas inequações também ela vale para todos os pontos. Se eu garantir que para todos os pontos esse f de AB é maior do que f de x, ele vai ser o máximo absoluto. E se eu garantir que ele é o mínimo, que f de AB é menor em qualquer valor que se pegar aí do que f de xy, ele vai ser um mínimo absoluto. Ok? Então, isso é a definição de máximo local, máximo e mínimo local e máximo e mínimo absoluto. E o teorema, existe um teorema que fala o seguinte, pois bem, ok, como é que eu analiso esse ponto AB? Então esse ponto AB, para analisar se ele é máximo ou mínimo, basta eu pegar a derivada parcial. Lembre-se que eu estou tratando de uma função de duas variáveis. Então a derivada parcial de f em relação a x e de f em relação a y igual a zero. Lembra-se que, ou seja, eu estou igualando a zero porque lembrando do curso de cálculo 1, não sei se vocês lembram, quando essa derivada é zero, a inclinação da reta tangente ao ponto ela é zero. Então ela ocorre exatamente nos pontos ou de máximo ou de mínimo. A mesma coisa aqui, quando a gente deriva uma função de duas variáveis, né, tanto na direção de f como na direção de x, a gente está avaliando a inclinação dessa reta tangente nessas direções do eixo x e y. Ok? E o que ele está dizendo é, se isso for zero, se isso for zero, nós temos informações aí, ou seja, nós estamos obtendo os pontos críticos, né? A derivada no ponto de f de x
e f de y parcial nessas variáveis for zero, nós estamos determinando aí o ponto crítico. E aí, ele é ponto crítico se for igual a zero ou se ele não existir, né, as derivadas não existirem nesse ponto. Beleza. Só que nós temos uma questão aí. Toda vez, sempre nós vamos ter máximos e mínimos, né? Não, né? Nós vamos ter funções que podem ter máximo, pode ter mínimo, mas também não pode ter nenhum dos dois. Ok? Nós vamos comentar um pouco mais adiante sobre isso. Então, o que é que fala o teorema? Se f tem um máximo ou um mínimo local, e as derivadas parciais de primeira ordem existem nesses pontos, então a derivada vai ser zero. Ok? Olha o que está dizendo. Se as derivadas parciais existem, né? E se f tem um máximo e mínimo local, de fato, com certeza, a derivada parcial vai ser zero. O que eu estou querendo dizer é que se você derivar e igualar a zero, não quer dizer que ele vai ser um máximo ou um mínimo. Ou seja, esse ponto ele pode não existir. E aí a gente vai comentar sobre isso. Ok? Então, resumindo, a gente vai primeiro, para determinar a questão dos máximos e mínimos, buscar os pontos críticos, ou seja, pontos onde essas derivadas se anulam ou não existem. Pois bem, então vamos pegar aqui um exemplo em que eu possa aplicar essa definição aí. Pegar uma função de duas variáveis. Note que eu tenho um f de x, y aí e vou calcular primeiro aí as derivadas parciais, porque eu quero avaliar primeiro se existe pontos críticos ou não existe. Então eu vou derivar parcialmente em x e derivar parcialmente em y. Se você derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter 2x menos 2, porque derivando em x, y passa a ser constante. Derivando em y, o x passa a ser constante. Então a derivada dessa função, tanto em x quanto em y, está aí. Para encontrar os pontos críticos, basta igualar isso a zero. Igualando a zero, então igualando isso aqui a zero, igualando isso a zero, eu vou obter x igual a 1 e y igual a 3. Então isso aqui é um ponto de coordenada 1, 3. Reescrevendo essa função, eu vou reescrever para poder interpretar a questão dos valores que ela vai assumir quando eu atribuo o valor a x e y. Então, ou seja, eu achei melhor assim, reescrevendo ela. Isso quer dizer que você não possa interpretar daquela forma, só que fica um pouco mais complicado. Então, por exemplo, como aqui tem o quadrado e aqui tem x menos 2x, eu juntei os dois, né? E y quadrado e 6y eu juntei aqui. Então eu vi como tem um quadrado, eu falei, como é que eu posso transformar isso no quadrado perfeito? Então eu coloquei mais 1 e menos 1, que não altera em nada, coloquei aqui mais 9 e menos 9. Visto isso, eu tenho aqui um quadrado perfeito. Né? X menos 1 ao quadrado. X ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Da mesma forma, y ao quadrado menos 6y mais 9, isso aqui é y menos 3 ao quadrado. Então, menos 1 com menos 9 dá menos 10, com mais 14 dá 4. Então, só apenas reescrevi. Por quê? Olha só. Vamos interpretar agora essa função aqui para os valores de x e y. Note que isso aqui dentro vai ser maior ou igual do que zero, né? No máximo. Por quê? Se você atribuir valor 1 aqui, valor 1, ele vai zerar. Para valores negativos, ele vai ao quadrado e fica positivo. Então isso aqui vai ser maior ou igual a zero, sempre, para qualquer x que você coloque aí dentro. Aqui também vai ser maior ou igual a zero para qualquer valor de y que você coloque aqui dentro. O que eu posso garantir? Se isso é maior que zero, maior ou igual a zero, e isso é maior ou igual a zero, a minha função vai ser sempre maior e no máximo, no mínimo igual a 4. Ok? Essa função. Mas vamos analisar agora o ponto crítico. Né? Ponto crítico. Vamos colocar ele dentro da função. Colocando o valor 1, 3 aqui, para x igual a 1 e y igual a 3, substituindo aqui eu vou ter o valor 4. Ou aqui mesmo, né? 1 menos 1 dá 0. 3 menos 3 dá 0. Sobrou 4. Conclusão. O que você pode tirar aqui?
que f de x é maior ou igual a 4. F de x é maior ou igual a 4. E f de AB, isso aqui é AB, é igual a 4. Então, f de xy vai ser maior e no mínimo igual a f de AB. Né? Por definição, se isso acontece, se f de x é maior ou igual a f de AB, eu posso garantir, além dele ser um mínimo local, né, pegando dois valores apenas, ou seja, ou melhor, dentro de um determinado domínio, nós vimos que para qualquer valor de x, isso vai acontecer. Então já provei logo que ele é um mínimo absoluto. E para a gente visualizar isso, basta olhar a figura dada por essa função em duas dimensões. Ok? E aí, como eu comentei lá atrás, a pergunta é: todas as funções elas vão ter máximos e mínimos? Né? Uma função como essa, y ao quadrado menos x ao quadrado. Essa função ela vai ter um máximo e mínimo? Né? Não, né? Essa é um típico função que esse pontinho aqui, ó, se pegar aqui, ó, esse aqui ponto zero, ele não é nem máximo nem mínimo, é o famoso ponto de Sela. Né? E aí, tem como determinar? Tem. Como eu disse lá no início da aula, existem ferramentas matemáticas que nos permitem determinar, através dos pontos críticos, se existirem, e desse ponto crítico, se é ponto de Sela ou não. Né? Então aqui, se você derivar, por exemplo, essa função aqui, em x vai dar 2x, em y vai dar 2y, igualando a zero, vai ter x igual a zero, igualando a zero, aqui também y vai ser zero. Então quer dizer que no ponto 0, 0, ele é um candidato a máximo e mínimo. Mas visualmente, você vai ver que aqui, ó, olhando nessa direção, ele é mínimo. Mas olhando nesse sentido, ele é máximo. Então é um ponto que não é nem máximo e nem mínimo. Mas tem como a gente determinar isso através de umas ferramentas matemáticas que veremos na próxima aula, gente. A ideia de hoje é pegar a definição e determinar esses máximos e mínimos através dessa manipulação algébrica aí. Ok? Obrigado, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Um abraço aí para todos.